E é curioso, Duda, que onde eu morava só tinha escola primária. Você entrava na escola com 7, 8 anos, eu entrei com 8, e com 4 anos eu tinha feito tudo que tinha na escola. 4ª série primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. E por providência divina, a professora que me alfabetizou estava se mudando dessa região do interior para a capital do estado. Qual que era o nome da cidade que o senhor nasceu, pastor? Eu nasci no município de Nova Venécia. Tá. Hoje é a cidade do granito do Brasil. Ah, é? É. Então melhorou agora hoje, provavelmente. Melhorou. Hoje tem todo o conforto, toda a necessidade, está tudo resolvido lá. Tá. Então, ela me convidou para ir com ela. E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela, se meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão. Com 12 anos de idade, eu nunca tinha visto uma televisão, um aparelho de televisão. Com 12 anos de idade, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos de idade, eu fui morar longe dos meus pais. E o local que nós fomos morar a princípio era um barraco de tábua, de 4 cômodos, com 10 pessoas, em cima de um mangue, do lado de um prostíbulo. Nossa! Foram lutas tremendas, e eu passei momentos difíceis na minha vida, às vezes necessidades, e eu entendi que Deus estava me preparando para a vida. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. O estômago doendo de fome e eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Mas eu tinha um sonho e queria lutar por ele. Pasme você, meu sonho de criança era ser político e advogado. É mesmo? Eu não perdi um comício por nada. Enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido e queria mesmo seguir essa carreira. Até o dia que eu conversei com um senhor muito maduro na fé e eu contei para ele meu projeto de vida. Eu queria ser político, queria ser advogado. Depois que eu realizasse os meus sonhos, então eu queria ir para o seminário. Fechar a minha biografia servindo a Deus como pastor no final da vida. Esse homem, usado por Deus, botou o dedo literalmente no meu nariz e disse, você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude, com o seu vigor, com a sua inteligência. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E eu saí daquela conversa 1000% convencido de que naquele momento eu abria mão dos meus sonhos e abraçava um outro projeto de vida. Eu queria ser pastor. Quando eu falei com a minha mãe, eu achei curiosíssimo a resposta dela. Ela me respondeu, meu filho, eu não estou surpresa. Por esta causa eu já orava antes de você nascer. Eu sou pastor há 43 anos. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10 vidas. Eu amo o que Deus me chamou para fazer. É um privilégio ser pastor, é um privilégio ser um pregador do evangelho. Que da hora, meu. E aí, o senhor começou pastoreando alguma igreja pequenininha lá em Espírito Santo? Então, o que acontece? Eu vim para o seminário em Campinas, o nosso seminário, um dos seminários, o principal deles, na época, era o seminário de Campinas. Eu saí lá dessa região, vim para Campinas, fiz 4 anos de seminário. E comecei meu pastorado em Bragança Paulista, aqui em São Paulo. Tá. Fui pastor 3 anos em Bragança. E então recebo um convite, ainda solteiro, para ser pastor da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Aceitei o convite. E eu já sou pastor desta igreja há 40 anos. Caramba, 40 anos. Em 2010, no ano 2000, fui para os Estados Unidos fazer um doutorado. Em 2010, eu aceitei o convite para ser diretor executivo de Luz para o Caminho, LPC. O que é essa LPC? LPC é uma agência missionária, curiosíssimo, o Duda. A Igreja Cristã Reformada dos Estados Unidos e do Canadá tem esse ministério nas 10 principais línguas do mundo. Português, espanhol, francês, inglês, japonês, chinês, nós temos o indonésio, nós temos o árabe, e eu sou o líder do Ministério de Língua Portuguesa. Tá. É uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas com a sustentabilidade da Igreja Cristã Reformada dos Estados Unidos e Canadá. Então nós trabalhamos a questão de produção de conteúdo, de vídeos, fazemos programa de televisão, fazemos programas de podcast, fazemos muitos programas das mídias sociais,
publicamos um livreto devocional chamado Cada Dia, e nós produzimos conteúdo, então, para as igrejas e disseminamos essas mensagens para o mundo todo. Tá. Então, é uma agência que cuida dessa questão da obra missionária, especialmente de língua portuguesa. Tá, e aí o senhor está na igreja de Vitória e o senhor também foi convidado para ser pastor Isso. aqui na de Pinheiros. Quando eu me mudei para São Paulo, em 2011, o pastor Arival, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, me convidou para ser um pastor colaborador. Tá. Então, hoje eu, basicamente, sou pastor nessas duas igrejas, em Vitória e em Pinheiros. Tá. Pastor, deixa eu perguntar. Uma vez eu vi, eu acho que eu li em algum livro, não lembro, sobre a tentação de Jesus, que foi uma grande tentação, mas eu lembro que no livro o cara falava sobre uma possível segunda tentação de Jesus, que foi quando os gregos vieram falar com ele. Aí o cara no livro falou assim, isso era uma baita de uma tentação, porque os gregos eram o ápice da sabedoria, do conhecimento, e provavelmente Jesus ia brilhar, se ele fosse. Mas ele não foi. Quais são as maiores tentações que o senhor já viveu, sendo uma referência hoje, sendo uma influência tão grande? Às vezes bate o orgulho, às vezes bate, tipo, sabe, o risco, meu Deus, não me deixa pensar nisso, por favor, sabe? Porque é muita fama, né? Essa pergunta, Duda, me é feita com certa frequência. Uhum. Como é que lida com a questão do orgulho, da vaidade? E a minha resposta é sempre a mesma, e é isso de todo o meu coração. Não há possibilidade de vaidade, de soberba, de orgulho, de altivez, quando você compreende duas coisas. Primeiro, quando você compreende quem é Deus. Quando você compreende a grandeza, a majestade de Deus, não dá para ninguém ficar na presença dele de nariz empinado, de peito estufado, de ser um pavão. Na presença de Deus, todos se curvam. Então, se você conhece a Deus, não dá para ser orgulhoso. As duas coisas não combinam, são incompatíveis. A segunda coisa que você resolve esse problema de vaidade é quando você conhece a você mesmo. Só um louco olha para dentro de si e bate palmas para si mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo honestamente, sem as lentes desfocadas da vaidade, a única coisa que eu reconheço é que eu sou pecador, que eu careço da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Quem bate palmas para si mesmo, quem promove a si mesmo, quem faz o solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho, é porque não conhece a si mesmo. Se conhecesse de fato quem é a si mesmo, se curvaria. Então, não dá para você conhecer a Deus e a si mesmo e ser vaidoso ao mesmo tempo. E acho que tem muito a ver também com aquela passagem de Isaías, né? Que ele entrou em contato com a glória e falou, miserável, né? Nossa, ai de mim, né? Sou pecador. Todas né? as pessoas que viram a Deus reagiram assim. Você percebe que Jó, ao conhecer a grandeza de Deus, diz, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Assim reagiu Isaías, ai de mim, estou perdido. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de impuros lábios. Foi assim que Pedro reagiu, afasta de mim, Jesus, eu sou um pecador. Foi assim que Paulo reagiu, miserável homem que eu sou. Foi assim que João reagiu na ilha de Patmos, caiu aos seus pés como morto. Então não dá para estar na presença de Deus e ter vaidade. Não combina. Boa, muito bom.